Te dá. Não tem nada a ver, Tá bem. do colégio, sabe dos colegas. Olá pessoal, Olá, daqui people. o casal Gime, Equivalde Esperança Gime. Sejam bem-vindos ao nosso canal Edificando Relacionamentos. Nós publicávamos os nossos vídeos em outro canal, mas pronto, agora estamos cá com vocês para irmos nessa empreitada da vida. De edificar relacionamentos com as Exato. nossas vidas e com as vossas vidas também. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa história, como nos conhecemos. Pronto, achamos melhor que uma das formas de começar esse canal seria mesmo apresentando a nossa história, né? No outro canal eram vídeos assim, com temas diversos, mas aqui achamos por bem começar com a nossa história para vocês nos conhecerem, né? Conhecerem de onde nós partimos e como é que nós chegamos até aqui. E para que possamos, né, ter uma interação mais próxima. Nossa história, basicamente, nós nos conhecemos há sensivelmente 13 anos atrás, né, em 2010. Foi o ano exatamente que nós nos conhecemos. Nós começamos a ter assim algum contacto, né, os primeiros contactos no colégio onde a gente estudava. No caso, era o colégio Pitruca. Né, quando o colégio abriu, e a primeira vez que eu tive contato com ela, eu estava a jogar bola, né, e a bola saiu do campo e ela estava do outro lado do campo, então eu fui a correr buscar a bola, como é óbvio, e quando eu recebo a bola, alguém está a me entregar, pronto, eu vou com os olhos na bola, alguém a me entregar, eu recebo a bola, quando eu levanto o rosto vejo uma cara linda, e quando eu levanto o rosto e vejo o rosto dela, fiquei naquela, uau, quem é essa rapariga? Quem é essa jovem? E só para que conste, nós estávamos por aí com 13 anos, 13, nós começamos a trocar 12, porque eu 12 me lembro anos. que na oitava, 11, porque eu me lembro que na oitava eu estava com 12 anos. 11, 12 anos. Vejam lá. E já tinha ficado vislumbrado. E pronto, quem é essa rapariga bonita e tal? E aquela coisa da adolescente, né? Fiquei preso. A princípio a beleza dela. E pronto, pegou, entregou uma bola e eu voltei para o campo, mas voltei com aquela coisinha na cabeça. Tipo, essa jovem é muito linda, gostaria de lhe conhecer. E aí, o primo dela que estava no campo diz, não, ela é minha prima. Eu disse, é tua prima, boa, me apresenta a tua prima. E ele dizia, não, vai você, ela é bem simples, ela é bem natural e tal, vai você lhe conhecer. Eu, não, e eu era muito tímido, até agora se calhar, né? Já me soltei um bocadinho mais, mas eu era bastante tímido. Então era naquela, não, me apresenta você, não. Pronto, a 7ª classe toda passou, um ano inteiro, fomos para a 8ª classe. Daí tínhamos alguns colegas em comum, né? E eu pedia para esses colegas que estudavam junto com ela na mesma turma, me apresentam só aquela jovem. Sempre que eu fosse para a turma dela, ficava sem olhar para ela, mas pronto, não tinha coragem de chegar até ela e perguntar o nome e tal, e começar uma conversa. Então eu pedia os intermediários. E os intermediários diziam a mesma coisa, olha, vai você, ele é muito simples, ela não vai, ela não morde. E prontos. E fiquei naquela, até que um dia um dos colegas, né, disse, tá bom. Ela estava passando no corredor, chamou ela, e nos apresentou assim, olha, Equivalde, Esperança, Equivalde. E ela pôs-se a rir. E quando ela começou a rir, eu senti uma vergonha tão grande. E ela pôs-se a rir e foi-se. E foi-se. Eu fiquei... Essa miúda então é como? Eu fiquei tipo, eu fiquei com tanta vergonha, fiquei naquele pensamento, será que é alguma coisa comigo? Sou feio? me visto mal ou alguma... Eu, tipo, senti vergonha naquele momento. Para que conste, eu não me lembro disso. Yeah. Tem muitas coisas que eu não me lembro, porque eu não sou boa nessas coisas de história e De passado. memória, exatamente. E pronto, ela foi e eu, de tanta vergonha, decidi comigo mesmo, pronto, também ela é muito para mim, bem bonita, se calhar já tem outros jovens, outros colegas também atrás dele, então vou desistir. Mas alguma coisa, tipo, ainda me chamava a atenção nela. E pronto, fomos para a 9ª classe. Na 9ª classe, me lembro que já no final de ano, eu frequentava
Por acaso eu e a minha família frequentávamos uma igreja em Viana, a Igreja Evangélica de Angola, uma das paróquias em Viana. Então, uma das amigas da minha mãe sugeriu, para vocês, nós já estamos a viver uma nova vida, no caso. Para não estarem aí tão distante que é Viana, vocês vivem nova vida, uma longa trajetória, então por que não passam a frequentar aqui uma igreja mais próxima, que também é da nossa linha, é evangélica. E a minha mãe aceitou e falou com os filhos, a tia encontrou uma igreja aqui próxima no Camama, então vamos passar aí lá. Nós, tá bom. Dá-se o caso que quando eu vou para aquela igreja... Quem é que ele encontrar? Para aquela linda igreja. E a quem é que eu encontro? A donzela aqui. E eu fiquei maravilhado, tipo, você aqui? E era mais ou menos algo do tipo, né? O culto terminou, eu a sair com a minha mãe, então fiquei no portão da igreja à espera da minha mãe, ela estava a conversar com as antigas amigas dela, né? Eu vejo alguém a vir, olho para jovem, é mesmo ela, não é. Ela foi se aproximando, vontade de desaparecer, tipo, não sabia o que falar naquele momento. E aí ela chegou, olá, agora também passas a frequentar aqui essa igreja e tal. Eu disse, olha, minha mãe me trouxe e tal, trouxe a mim e os meus irmãos, então, para visitar. Bom, se for possível, acho que vamos mesmo ficar aqui. Eu dentro de mim, é mesmo para ficar aqui. Agora que estás aqui, eu falar toda hora para minha mãe nos trazer para essa igreja. E aí foi aquela conversa rápida e tal. E aí, a tua igreja, eu congrego aqui e tal. Onde é que tu vives? Não, a minha casa mesmo já aqui na rua da igreja e tal. Próximo e tal. Tá bom. Então. E aí nos vemos na escola então, no Pitruca. Então, quando ela diz nos vemos no Pitruca na escola, é que me dão, se afinal, sabe porque eu estou lá. Não, supostamente um dos colegas já não tinha Sim. Então, só que não falávamos, né? Não falávamos, mas eu sabia que eles estavam no Exatamente. E aí, então, daquele dia em diante, as coisas passaram a ser diferentes. O jeito que nos encontrávamos no colégio era diferente, agora outros olhos, tipo, agora... Nos conhecemos. Já podemos nos cumprimentar. Sim. E tal. Aí a minha alegria começava. E aí, então, a minha mãe, né, pronto, visitamos e tal, mas eu, próximo domingo podemos voltar para a igreja? Eu disse, a ideia é mesmo permanecermos na igreja para ser mais próximo. Eu, dentro de mim. E aí, então, pronto, passamos aí para a igreja e eu, claro, com um motivo extra para poder ir à igreja. Aqui a donzela. E aí, então, dali, os encontros no colégio já passaram a ser diferentes, nos cumprimentávamos mais, já podíamos conversar um bocadinho mais e tal. E aí as coisas foram afluindo, né, no lado da amizade. Claro, eu gostava dela, mas se calhar para ela era aquela coisa, não, rapaz e tal, amizade. Estamos indo. Acho que na altura tínhamos já 14 anos por aí. Então foi fluindo aquela coisa da amizade e tal, e na igreja também. Né? Agora que estamos na mesma igreja, mesmas atividades. Falávamos mais, ou seja, estávamos a desenvolver uma amizade. Exatamente, já tínhamos aquela estávamos proximidade. Sempre nas mesmas atividades, juvenis, retiros, vigílias e tudo mais, então era um contacto bem mais frequente. Bem mais frequente. A coisa foi desenvolvendo, a flor foi desabrochando. E então, algumas pessoas ao nosso redor começaram a notar que eu, Zinho, tinha uma quedinha pela companheira aqui. Diziam que íamos ficar juntos. Desde ali diziam que íamos ficar juntos. Olha, tínhamos 14 anos, na altura 14 anos. E as pessoas já diziam, olha, vocês vão ficar juntos. E ela, não, eu também, pronto, para ir na leva só para não dizer que estou já assim, bem choné, já bem apaixonado. Eu ficar com ela, não, nada disso, eu não sou amiga. Para que conste, tinham outras raparigas. Sim, tinha. Gostavam muito do Equivaldo. Então eu sabia que gostavam. Sim, acho que chegaste a notar que éramos simplesmente amigos. Sim, éramos amigos, não sei o quê. Até já namorou com uma delas, né? No meu caso, né? No final estamos aqui. E pronto, e naquela coisa de aflorar a amizade, começamos a ficar bem mais próximos.
Claro, quanto mais convivência, quanto mais proximidade, tudo bem que eu gostava dela, mas do lado dela também começou a haver alguma coisinha. E às vezes saíamos da igreja, ele ia me acompanhar em Sim. casa, ficávamos a conversar na porta de casa, às vezes três. Depois que já estávamos em casa, eu ia lhe acompanhar na estrada para ele apanhar táxi. Exatamente. Aí é que E depois começou... ele voltava a me acompanhar. Exatamente. Aí começou a se notar que alguma coisa já estava a surgir. E ali, pronto, a coisa foi acontecendo, né? Foi evoluindo. Passei a frequentar a casa dela com mais frequência. Sim, todos já em casa, meus Sim. pais, meus irmãos já sabiam quem era o Equivaldo e tudo mais. Era como mais um filho. Yeah. Foi se tornando muito achegado à minha família, principalmente aos meus irmãos. Meus irmãos gostavam muito Caíram nas graças aqui. do jovem Equivaldo. Do único. Incomparável. Maravilhosa. Então é isso. Olha, então fomos nos aproximando tanto que um dia decidimos, ou pensamos, por que não namorar? Sim. porque Mas não sei quantos anos tínhamos, não sei se tínhamos 15. Acho que era 15, por aí, ok. 15 por aí, sim, sim. Então, como eu não fazia nada assim, nem sei, né? Porque na mesma maluquice, antigamente, não vou dizer que eu não tive namorado, não tive nessas coisas da adolescência, não Sim, é sim. que me orgulhe, mas tive. Mas quando nós decidimos namorar, eu tive a decisão de falar com a minha mãe. Eu falei com a minha mãe, Sim, você você quer? era mais achegado e Era, tal. mas eu quando falava mais, falo mais com a minha mãe. Sobre essas coisas mais íntimas, né, pessoas? E aí falei com ela de que estamos a namorar, não sei o que eu quero namorar, não sei o que já. Ela me disse, acho que era muito cedo, éramos jovens, não sei o que. E o namoro nem durou 2 horas, já tínhamos, começou, mas tinha Sim, não foi durou um dia, dia. foram horas. Sim, porque 50 aquilo me lembro que nós começamos a falar muito por telefone e tal, e me lembro que um dos cultos da juventude, nós normalmente tínhamos os cultos às segundas-feiras, e pronto, eu ia para casa e nós falávamos ao telefone. Ficamos aquela, você gosta de mim? Yeah. E eu não gostava de admitir, tipo, era um hábito meu, eu não admitia para as raparigas, pelo menos das que eu gostei, que eu gostava delas, eu esperava que elas confessassem. Sim. Só depois é que eu dava o bote. Não, mas com ela foi exatamente isso. Eu fiquei a puxar. Ok, gosta de mim? Acho que eu queria Gosta ter de mim? certeza Sim. é ter certeza que a pessoa gosta de mim, Exato. para não me Dar um passo em adiantar e falso. depois, entende? Sim. Então, até que eu consegui com que ela confessasse. Não, estou a gostar de ti e tal, não sei o quê. E tu? Ela me perguntou, e tu? Também estou a gostar de ti e tal, não sei o quê. E pronto, e ficou naquela boa. Agora que dois gostamos um do outro, acho que falta o próximo passo. Eu não queria falar, eu ficava naquela, o quê? Oh, você já sabe o quê? Namorar. Você sempre faz, você já sabe a coisa, mas está perguntando não sei o porquê. E quando ela disse namorar, afastei assim o telefone, deu um grito, voltei o telefone. Claro que sim, como que eu não vou querer namorar contigo? E tal. Pronto, eu era o homem mais feliz, ou o adolescente, pelo menos, mais feliz do mundo. E aí, pronto, foi nessa altura que ela falou com a mãe dela, no mesmo dia. Sim. E no dia seguinte, nos encontramos no Pitruca, e foi quando ela me disse, olha, acho que não podemos Não foi continuar por a telefone. namorar. Foi por telefone, sabe? Foi por telefone no mesmo dia. Eu me lembro que foi à noite. Eu falei com ela à noite e no mesmo. Sim, acho que tinhas me dito que... Falei com a minha mãe. E ela disse para falar com o pai. Sim, ela tinha dito... Não, ela me disse para falar com o Não, pai. ela disse não mesmo. Disse não? Ah, é? Uhum. O que eu me Fala lembro com o pai. Sim. Não faz isso. Não tens de falar com o teu pai. Pronto, eu me lembro de algo mais ou menos assim. E foi aí que pronto, ela teve a decisão de não. Quando disse não, partiu o meu coração, mas partiu de verdade. E de lembrar que naquela altura, ainda adolescente, eu já orava para ficar com ela. Com ela, te pedir a Deus, gostaria de ter uma rapariga como ela, pronto, porque na igreja era aquela dedicação, né? Ela estava sempre ali na igreja e tal, eu via esse tipo de... E quando era adolescente eu já pensava nessa questão de ter alguém para o futuro de forma séria, né? Então, uma mulher para a vida toda. E eu pensava nela.
E eu orava por isso, que o Senhor, por favor, se for ela, então o Senhor dá sinais. Então eu sempre orava por ela. E pronto, depois disso partiu meu coração de falar, não podemos namorar e tal. Partiu meu coração e acho que ficamos sem falar assim, de uma forma... Nunca tínhamos muito contacto. Mas depois passamos, porque nós íamos na sala um do outro para conversar e tal, mas depois isso começou a baixar um bocadinho, já não falávamos com tanta frequência e tal. E na igreja também foi diminuindo alguma coisinha e pronto, foi nesse meio que surgem as tais Nem que surgem, que já estavam ali. Só ele começou a namorar. Eu naquela de coração partido, não vou mesmo ficar contigo. Acho que tu tinhas um princípio de que também não quero namorar agora, quero estudar e talvez mais tarde, né, que eu vou namorar. Mas primeiro, nessa altura, quero me concentrar em estudar e tal, e pronto. Tá bom, entendi. Fofo. Mas eu continuo a minha vida. Então, naquela de coração partido, quando eu abro os olhos para ver ao redor os movimentos na church, dá-se que afinal tem umas jovens que estavam com os olhos postos em mim. Foi aí que eu... afinal... Então, nessa... Falasse com orgulho, né? Orgulho até não. Por acaso não me orgulho disso. Gostaria de ter uma história de apenas uma mulher que... No caso que és tu. Mas pronto, aí abri os olhos e... agarrei uma. Mas é como que alguma coisa não batia certo, porque eu estava com essa rapariga, mas gostando dela, querendo estar com ela. Então, independentemente de eu estar... Eu não contei para ela, né? Nós éramos muito amigos, muito próximos, mas pelo menos nesse lado eu disse, não, se eu lhe falar, depois ela vai querendo deixar de falar comigo, papai, então não vou lhe falar. Então estávamos assim. Eu namorei com essa jovem na igreja, acho que por um período de 1 ano, por aí, ou se calhar mais. Mas também era um namoro muito conturbado, porque eu gostava dela e muita coisa acontecia naquele namoro, e também era adolescente, e muita coisa eu não entendia. Então, até o dia que eu era muito dedicado mesmo à igreja. Tanto é que quando eu ia para Deus orar, é como se Deus me dissesse, resolve primeiro essa tua questão, depois volta para mim, orar novamente por ela. E eu insistia, não, ficava a relutar com Deus, eu continuei mesmo com aquela rapariga e tal. E sempre que eu ia na presença de Deus orar, vai resolver isso, depois vem e volta a orar novamente por ela. E fiquei assim por algum tempinho, até que pronto, eu decidi mesmo, com essa rapariga, acho que terminei umas 2 vezes. Até que um dia eu fui me meter com ela e disse, olha, não vai funcionar, porque eu estou contigo, mas gosto dela. E ela conhecia, no caso a namorada conhecia a Esperança. E ela, na boa, entendeu, e tá mesmo gostando de mim, mas entendeu, e pronto. E aí eu me senti livre, não estou mais a namorar, tudo muito bem. E foi nessa época que a nossa amizade também cresceu um bocadinho mais, isso já nas épocas de 2013 e tal. Cresceu um bocadinho mais. No colégio tínhamos aquela de ir muito para a sala um do outro. A nossa sala era lado a lado. Uma sala da Ciências Físicas e Biológicas. Segunda, sim. A nossa sala era lado a lado. Eu ia sempre para a sala dela, conversava, ela ia para a minha sala me chamar e tal. E as colegas e os colegas todos. Quando eu chegava na sala, tinha uma colega que dizia, veste com a Esperança. Não, está ali ela, vai. Então os colegas já davam conta. E na igreja também, obviamente. Tanto é que até as crianças davam conta, né? Porque nós passamos a liderar as crianças, no caso, a liderança infantil. Até as crianças davam conta que, não, o professor gosta da professora, a professora gosta do professor e vocês vão ficar juntos. E pronto, eu ficava naquela... Essas crianças, o que lhes dá para falar isso? Mas até as crianças já notavam. E prontos. E foi se confirmando muito na boca dos nossos irmãos da igreja e dos colegas também do colégio, então foi sendo repetitivo. E em 2014, a nossa amizade já estava mesmo bem sólida. Em 2014 era o ano que terminamos o médio, ou foi o ano que terminamos o médio e cada um foi para, né? Cada um foi estudar abroad. Fora do país. Fora do país. Eu fui para Namíbia e ela foi para Cuba. E ela foi primeiro, no caso. E ainda assim não deixava de orar por ela. Aí sim afastamos. E aí foi um afastamento enorme. Porque
Na época que eu cheguei em Cuba, primeiro não tinha internet. Uhum. E o saldo era caro. Tipo, se eu comprar saldo é para ligar para os meus pais e tudo mais. Exato. E pronto, na altura que começou a aparecer a internet, aparecia como cartão, em forma de cartões de saldo. Tipo, o equivalente a 1 hora eram $10. Um cartão de internet de 1 hora, $10. Bem caro. E, caríssimo. Então, depois a pessoa tinha... Porque nos 2 primeiros anos eu ficava no internato. O internato ficava muito distante da cidade. Então, eu teve que apanhar táxi para ir lá, só para comprar o cartãozinho, usar aquela hora. Eu falava mais com os meus pais, não sei o quê. Então, naquela altura, foi mesmo... Bastante difícil. Não falávamos mesmo praticamente nada mesmo. Acho que só liguei nos 2 primeiros anos, tipo, nos 2 primeiros anos, acho que só liguei tipo 1 ou 2 vezes. 1 ou 2 vezes, exatamente. Em 2 anos. E olha que acho que até um bocadinho mais. Não, só não passam das 5. Não passa. Em 2 anos não passa das 5. Das 5 vezes que nós falamos. Portanto, olha como estávamos atrasados, que a opção de dados móveis só começou em 2018. Sim, lá em Cuba. Dados móveis, coisa que aqui já estava. Só em 2018. Porque eu me lembro mesmo que foram poucas as vezes que eu liguei para ele. Uma vez até que eu liguei para ele. Me lembro que eu estava a me preparar para entrar numa aula. Tínhamos ido um pequeno intervalo, né? Estava a me preparar para entrar numa aula, liguei para ele, né? No momento do intervalo. Vamos assim a conversar, não sei o que, ele ia falar. E ele falou, eu te amo. Eu sei que você nunca mais viu, nunca mais falaste. Como é que você vai falar te amo? E eu então também te amo. Não entendi. Eu não entendi por que eu falei te amo. São as coisas. Porque mesmo depois da gente ter essa separação, e olha que nós fomos estudar cada um para o seu canto, né? Continentes distantes, mas fomos com uma amizade bem sólida. Éramos mesmo bem amigos. Nós construímos isso. Um dos melhores amigos. Eu dizia que ela era a minha melhor amiga. E eu dizia que ela era meu melhor amigo. Exatamente. Realmente fomos com uma amizade bem sólida. Próxima, bem sólida. Tanto que lhe tive consideração de gastar meu saldo para ligar para ele. Está sempre legal para a família. Lá realmente era difícil a comunicação. Exatamente. Então, nesse tempo, eu fui para a Namíbia e eu nunca deixei de orar por ela. Por mais incrível que pareça, eu nunca deixei de orar por ela. Principalmente quando chegava na minha mente sobre relacionamento, eu só pensava nela. Então eu orava muito por ela. E é aquela coisa, é uma chama, é um desejo de ficar com ela. Claro que o lado amizade estava bem mais aflorado. Mas bem lá no fundo, a mulher que eu queria para a minha vida, para a minha esposa, era ela. Então eu orava muito por ela. Então, enquanto estava na Namíbia, claro, também surgiram aí outras raparigas e tal, mas eu nunca, dificilmente dava tanta atenção. Claro, cheguei até mesmo a namorar, mas é aquela coisa. Até para essa rapariga, voltei a dizer a mesma coisa. Acho que foram em 2 raparigas. Uma que passou a gostar de mim, mas eu não gostava dela. Eu disse, olha, o dia que ela me ligou para confessar que eu gosto de ti, não sei o que, eu disse, olha, a pessoa que eu gosto está num outro continente, está estudando em Cuba. Eu não sei porque que naquele momento eu referi isso, porque a gente não falava mesmo, mas eu lembrei dela e disse, olha, a pessoa que eu gosto está em Cuba e tal, e não vai me mudar para a gente ficar junto. Pronto, a rapariga entendeu. A outra com quem namorei, com quem eu tentei, né, aquela coisa, porque chegou uma fase que eu pensava, tá bom, ela tá lá, eu tô aqui, a gente não tem comunicação. Não deve estar vivendo a sua vida. Não deve estar vivendo a sua vida também, a namorar já também, e essa Exatamente. coisa toda. Então fiquei, se calhar estou aqui a me prender e tal. Mas eu tinha o meu melhor amigo, que foi estudar comigo na Namíbia, me dizia, não se engana, você gosta mesmo dela. Mas se ela está lá a viver a vida dela, eu só estou aqui a perder tempo. Mas você gosta mesmo dela. Tanto é que quando eu passei a namorar com essa jovem, eu não contei para um amigo. Porque eu não queria aquela coisa de, você não gosta dela, não sei o que. E pronto. Então passei a namorar com essa jovem e depois de um tempo, a mesma história que aconteceu com a rapariga daqui,
foi o que aconteceu com ela. Também depois do tempo comecei a me sentir, não, eu não posso trair meus sentimentos, não posso te mentir, eu não gosto de ti. Coitada, jovem. Yeah, não é de ti que eu gosto, a pessoa que eu gosto está no outro lado do mundo e eu sempre penso nela. E aí ficou naquela, a jovem também doeu, né? Mas acabou por entender e pronto. E muito tempo sem comunicação e eu ainda continuava a orar por ela. Até que em 2016 eu decidi, ok, acho que a última vez que nós havíamos acertado de passar férias aqui em Angola. Sim, estávamos a. Eu estava a programar as minhas férias. Sim. Praticamente tirei as férias nos anos pares, tipo 2016, 2018 e 2023, né? Exato. E aí, em 2016 eu tinha dito que estaria em Angola. Exatamente. Então, quando ela me disse isso, aquilo foi bingo. Nunca mais lhe vi. Ela vai para Angola. Eu tenho que conseguir chegar a Angola. E pronto, contei para um amigo. Ele disse, olha, nem mais. Você vai chegar, você vai para Angola passar férias. Não sei como é que vai chegar, mas vai. E eu orava a Deus. Em 2016, já no princípio, pedia, Senhor, ela vai passar férias em Angola, se for da tua vontade, Senhor, que eu vá. E eu estava a estudar e eu só dizia, sei lá como é que eu vou chegar, mas o Senhor de alguma forma vai ter que fazer com que eu chegue em Angola. Eu estava a estudar, eu não podia simplesmente assim. cortar. Então, programei, as férias calhavam mais ou menos no mesmo tempo. E eu pedi para minha mãe, disse, olha, mãe, gostaria de vir passar férias em Luanda. Mas ela perguntou, mas por quê? Tipo, vi, depois voltar um período curto, não faz muito sentido, mas por quê? Foi aí que eu disse, porque a Esperança vai passar férias em Angola, então eu quero ir passar férias em Angola. E ficou aquela coisa do tipo, e a minha mãe não negou, disse, tá bom. E eu dizia, nem que eu for de autocarro, mas eu vou ter que chegar em Angola. E a minha mãe disse, não se preocupa, eu vou pagar a passagem para você vir passar férias. Senhor. Eu pedia ao Senhor, foi usado. Eu pedi a Deus, se for da tua vontade, que não haja nenhum obstáculo para eu ter que chegar em Angola. Se não for da tua vontade que eu vá, pronto, então alguma coisa vai acontecer, o Senhor vai impedir, eu não vou chegar em Angola. E tanto é que, para minha mãe foi tranquila, ela pagou a passagem e está aí, sinal do Senhor. É mesmo porque eu tenho que estar lá. E pronto, e quando chegou a data de nos encontrarmos aqui, combinamos de nos encontrar num domingo na igreja. E aí foi aquela coisa, o mesmo percurso que eu fazia antes de sair de casa, porque eu me instalei na casa de um amigo meu, do meu melhor amigo nesse caso. E aí eu vinha, o mesmo percurso que eu tinha antes de vir, sair de Nova Vida, não sei o que, pegar o táxi à igreja. Aquilo começou a voltar de novo, e tá aquela nostalgia. Eu a pegar no táxi, sair para a igreja. E aí, então eu estava muito feliz naquele dia. Aquele dia eu estava muito feliz em poder lhe reencontrar de novo. E quando lhe reencontrei, aquela coisa, né? Eu cheguei na casa dela, bati o portão, o pai que abriu a porta. Quando o pai abriu a porta, ela estava lá no fundo. Quando eu lhe vi, Jesus. E os dois estávamos de branco e preto. Estávamos de branco e preto, vestimos branco e preto sem combinar. E aí foi tipo como se o amor tivesse a brotar de novo, sabe? Tipo, é mesmo essa mulher que eu amo, é mesmo essa mulher que eu gosto, é mesmo essa mulher que eu quero ficar. E aí eu fiquei tão feliz de voltar a lhe ver. E pronto, nos abraçamos, aquela, matar saudade e tal. Me levantou já e tudo. Tem aquele abraço de levantar já, alegria e pronto. E aí tivemos o nosso momento nas férias. Fomos ao culto, foi tudo muito bonito e tal. Mas afinal de contas, alguém estava vindo de Cuba também já com alguma perspectiva. Essa é a parte que você conta. Porque eu vim com a perspectiva do tipo, Senhor, eu vou para Luanda e eu tenho que me definir. Eu vou conversar com ela. Se for, graças ao Senhor, louvado seja o Senhor, está feito. Se não for, tentei, pelo menos tentei. E aí eu saí de Namíbia para aqui para Luanda com essa decisão. Vou conversar com ela, abrir meu coração, dizer que eu gosto dela e tal. E seja o que Deus quiser. Exatamente. Só que... Bem, eu também estava com
perspectivas de passar as férias e tudo mais, mas antes, naquele mesmo ano, ou em 2015, não, acho que mesmo naquele mesmo ano, eu estava me aproximando. Essa tua parte. Eu aqui estou inocente. Tu não é inocente, eu te contei tudo. Ah, Eu me estava a aproximar de um colega. Eu não me lembro exatamente, mas sim, éramos de grupos diferentes, mas os nossos grupos uniam-se quando tínhamos uma aula em comum, né? Então, pronto, fomos nos aproximando, fazíamos trabalhos juntos e tudo mais. Trabalhos assim, trabalhos das aulas, de tudo, tarefas e tudo mais, fazíamos juntos. Prontos, e um dia o meu colega decide abrir o seu coração para a minha pessoa. Está a gostar de mim, não sei o quê. Ele realmente namorava com uma angolana, mas acho que tinham terminado e não sei o quê e tudo mais. Pronto, acho que depois com a convivência, acho que aquilo foi uma paixão. Depois com a convivência, né, das tarefas, os trabalhos que fazíamos juntos, aqui, as conversas, papapá. Pronto, o jovem começou a gostar da minha pessoa. Falávamos muito. essa hora não estaria em Angola, estaria no Congo. Meu colega era congolês, ou é congolês, né? Era congolês. Falávamos constantemente porque as habitações tinham telefones fixos, né? Então eu ligava para o telefone fixo do quarto dele e vice-versa, constantemente. Até já estava a aprender a falar francês. Já perdeu o movimento aqui. Ele estava a me ensinar a falar francês e tudo mais. E para ver como é que a coisa era séria, nós chegamos de orar juntos. Oramos juntos para saber se era da vontade de Deus que estivéssemos juntos ou não. Exatamente. O jovem era bonito, tinha aparência bonita. Era fisicamente atraente. Era fisicamente atraente. Eu aqui já, olha. Conta as coisas, olha. Também. Pronto, sim. Lembro-me que só oramos uma vez. Nós oramos para saber, para ter discernimento da parte de Deus se tínhamos que ficar juntos ou não. Oramos simplesmente uma vez. Mas eu individualmente já orava. Eu não sei porquê, não vou falar, não sei porquê. Eu penso que foi o Espírito Santo que trouxe isso em meu coração. Porque, tipo, eu nunca mais falei com Equivaldo. Comigo, sim. Exatamente. Então, eu poderia não pensar nele. Eu estava com o meu colega e estava mesmo já com perspectiva de que acho que vamos ficar juntos. Gostamos um do outro, oramos, já estou aprendendo a falar francês e tudo mais. Mas nas minhas orações me vem o nome Equivaldo. Eu disse, por quê? Por quê? Então eu orava, Senhor. Pai grande. Porque pronto, nas minhas orações eu sempre pedi, primeiramente, acima de tudo, um homem que temesse a Deus. Eu sempre pedia um homem que temesse a Deus e que me ajudaria a crescer espiritualmente. E que fosse alto e bonito também. Mas primeiramente que temesse a Deus. Então nas minhas orações, orando pelo meu colega, né, para continuar a pedir discernimento para que o Senhor me confirmasse, não sei o quê. Então aparece um Equivaldo, assim. Estou a orar por 2 pessoas, então agora. Então eu disse, Senhor, quem? O Equivaldo ou fulano? Dá-me uma direção, por favor. Eu irei para Angola de férias e eu peço que nessas férias tu possas me confirmar exatamente qual é a decisão. Me conta essa parte, dói um pouquinho, porque machuquei meu colega, né? Eu também machuquei a jovem lá. Não, mas eu machuquei, tipo, senti-me mais machucada, né, magoada, porque, tipo,
Tá me doei, tipo, lhe magoei. E Sim, ele foi tinha me sensível. dito, ele tinha me dito. Não, No, espera também porque tinhas um gosto no daí. dia, eu gostava dela em certa parte, né? Pronto. Mas eu estava dividida nos meus gostos, né? Entre você e ele. Se bem que nunca mais falávamos mais. Tipo, porque éramos melhores amigos, independentemente de nunca mais termos falado. Então, não tinha como. Mas no momento que eu lhe disse que eu tinha tomado outra decisão que não era ficar com ele me enviou uma carta, literalmente, uma mensagem muito, muito extensa. E numa dessas, ou seja, né? Essas mensagens. Dessas mensagens, ele dizia que ele iria me esperar no aeroporto com uma aliança. É a perder feio. Ele comprou uma aliança e ia pedir, né, para ser noiva supostamente dele no aeroporto. A criança ficou transtornada. Como o nosso internato ficava à beira-mar, tinha o mar próximo aí. O miúdo, naquele desespero, atirou a aliança no mar. Segundo a história dele, né? Então magoou-me porque, tipo, magoei as suas perspectivas. Mas Vamos fazer eu mais sabia exatamente onde é que eu estava e qual era a vontade de Deus. Mas é importante salientar, nesse tempo todo, a posição que nós sempre tomamos em Deus. Eu nunca deixei de orar por Ele. Independentemente de alguma coisa, eu nunca deixei de orar. Porque é aquela coisa, eu ainda na Namíbia, independentemente de estarmos muito tempo sem falar, é como se dentro de mim, sempre que eu colocava na minha cabeça, não vou pensar mais nela, deixa eu seguir minha vida. Alguma coisa lá no fundo, acho que era no Espírito Santo, do tipo, continua a orar por ela. E eu acho que essas orações é que fizeram com que o nome dele viesse. É como dizendo, é como o inimigo. É como o Espírito Santo, não. Essa está aí noutros caminhos. Deixa despertar isso aí. Para ela não ir noutros Eu caminhos. nunca parei de orar por ela. Sempre que eu tentasse desistir, alguma coisa sempre vinha dentro de mim, continua a orar por ela. E eu, claro. E tem vezes que eu chegava na pensa Deus, mas, Senhor, e se ela já está continuando? Depois nem falamos, tipo, nem temos comunicação. Se ela está continuando com a vida dela, faço como? Mas é aquela coisa, né? Continua a orar, continua. E é como se tivesse uma pequena chama que nunca se apagou. Então, eu sempre orei a favor dela e sempre pedi a Deus, bom, Senhor, é ela com quem eu quero ficar e ponto final. E pronto. Nos encontramos um dia em casa, né? Sim. Combinamos em conversar. E eu, então ele foi lá para casa, era tarde, né? Período da tarde. Ficamos aí a conversar na sala. E falando tipo quais são as ideias, os sentimentos, o que é que ele sentia, o que é que eu sentia. Contei-lhe a história, né, do meu colega e tudo mais, não sei o quê. E pronto, mas acho que foi depois à noite, né, numa chamada, Sim. que decidimos que íamos começar a namorar. Porque antes de eu falar contigo, eu estava em oração. Eu estava Homem de oração. Antes de eu falar, a oração é tiro, como diz o meu amigo, a oração é tiro e queda. E antes, porque acho que me lembro que foi numa quarta-feira ou algo assim, terça, não sei. Só sei que, pronto, eu decidi, é hoje que eu vou falar com ela e abrir meu coração. E fui a Deus em oração. Pedi, né, me entreguei, fui aí falando com Deus. E me lembro da canção que eu colocava sempre no fundo quando eu ia ter, que ficou tanto nos devocionais, tanto para orar por ela, que é uma canção do Fernandinho, Como Eu Te Amo. E aí, naquele momento, orava. E tinha um outro amigo que também me dava muita força, o Rogas, me dava muita força. E ele disse, olha rapaz, vai, ela já é tua, você abre teu coração, não se preocupa, vocês já estão marcados para ficarem juntos. Tá fixe. Eu fui naquela coragem, nesse dia nós, sentamos, conversamos, eu abri meu coração, dizendo que eu gosto dela, quero ficar com ela, papapá. Ela também me falou do jovem, mas também me contou que não, estava dividida, mas por alguma razão é sempre você que me aparecia na mente, eu não entendia porquê. E acho que tem uma coisa que tu dizias, que era naquela,
acho que a decisão que você tomou em Cuba, assim, se eu for para Angola, acho que é isso aí, a nossa amizade permanecer, acho que na mesma, tipo como era antes, então é ele. Caso não, então não é ele. Acho que é uma coisa Alguma assim. coisa, tinha pedido um sinal, sim. Um sinal, só assim. não me lembro exatamente qual. Acho que me lembro que você tinha me dito isso, que era isso, yeah, né? pediste a Deus que se a nossa amizade Sim, se não tivéssemos aquela intensidade na amizade como antes, melhores amigos, então, então não é ele. Yeah, sim, mas se mantemos. Calha que quando nós voltamos a nos reencontrar, estávamos juntos quase sempre. Aquela coisa ainda estava ali, a amizade ainda estava ali. Então, acho que foi o sinal respondido. E aí ela também falou da parte dela e tal, e nos abrimos e começamos a namorar naquele dia. E aí, quando nós chegamos em casa, nós oramos quando começamos a namorar. E quando nós chegamos em casa, oramos também. E foi nessa oração que fizemos ao telefone, que foi tipo... Foi o remate final. O remate final do tipo, a confirmação de que era mesmo para nós ficar juntos. Porque aquele momento de oração que nós tivemos juntos foi tão bom, foi tão intenso, e nós sentimos a presença do Espírito Santo conosco de uma forma tão real. Ele estava lá. Não é conto de fada, sim, nem nada disso, mas... Foi uma experiência única. Eu me lembro disso como se fosse ontem. Estávamos a falar por telefone e decidimos orar entregando a nossa relação nas mãos de Deus. E aí eu ajoelhei-me, começamos a orar. Eu senti uma presença, presença mesmo. E eu senti o toque na minha mão. O toque da mão do Espírito Santo, ele tocou a minha mão. Foi um dia. Tocou mesmo, e quando ele tocou, eu derramei-me. Eu ali do outro lado, tipo, do telefone, a ouvir ela chorar, mas eu também ali estava a orar também numa intensidade e eu senti uma presença também naquele momento, como que... Eu senti ele dizendo, estarei convosco. Estarei convosco em todo momento. Estarei convosco, Foi exatamente assim, foi lindo, Foi bem... Foi uma experiência única. Nem todos têm essa experiência. Não, mas a nossa confirmação foi mesmo ali. Eu acho que foi devido às muitas orações por parte dele. Então... E aí, dali em diante, depois daquele momento de oração, era mesmo do tipo... nós mesmo vamos ficar juntos. Independentemente do que vem em frente, dos obstáculos, dos desafios... É para nós ficarmos juntos, é mesmo para nós ficarmos juntos. E depois daquela oração, foi naquele dia que começamos a namorar, no dia seguinte eu havia decidido, tenho que falar com os pais dela. Falei com os meus pais, tipo, eu estou a namorar com a Esperança, e a minha mãe ficou bem feliz, porque a minha mãe já gostava dela, né? Já via... nos via na igreja e tal, então sempre gostou dela. E do lado dela, a família dela também sempre gostou de mim. Então, é como... Um amigo meu, o Bruno Maicel, sempre dizia, as mães, entra nas mães. É uma grande estratégia, conquista o amor das mães. Então, no dia seguinte, eu decidi, tenho que falar com os pais dela, não quero namorar, tipo, né? Sem os pais saberem, não. Quero falar com os pais dela, pedir a permissão dos pais e com a bênção dos pais, namorar com a bênção dos pais. Decidi falar com os pais. Numa sexta-feira fui lá para a casa dela, me preparei já uma camisa e tal, Em casa também ela já tinha anunciado que Equivaldo vai vir para falar alguma coisinha. E aí pronto, quando eu cheguei em casa, coração abate. Chego, entro na sala, o pai não está na sala, só está a mãe, a avó e os miúdos. Quando o pai sai do quarto, já não quer sentar, eu disse, hoje é hoje. Minha mãe está me mandando assim, senta, o Emílio quer falar com você. Não, estou bem aqui de pé. Mas eu entendo a posição dos pais para manter, né, para dar aquele, tentar me tentar um pouco esse miúdo aqui. E aí eu estava sentado ao lado dela e quando comecei a falar, aquela paz, pronto, eu sempre gostei da Esperancita e tal. Gostaria de pedir a vossa permissão para poder namorar com ele e tal. Prontos.
O meu pai já falar, vocês sabem que a vida é difícil, vocês estão a estudar fora, vão estar a separar não sei o quê. Não pensem que isso pode durar muito tempo. As coisas podem acontecer alguma coisa, pode terminar. Foi primeiro dando assim umas dicas de desencorajamento, mas depois de tanta fala lá no final começou já a falar coisas que me agradavam já. Deu aquela força e tal. A mãe, não tem como, a mãe é como se a mãe fosse sempre a intercessora entre eu e o pai, tá vendo? Ela aceitou na boa. Ela me lembro que ela disse, bom, para mim é uma surpresa porque eu sempre vos vi como amigos, bons amigos. Agora ver que vão estar a namorar, mas pronto, fazer o quê, né? E aceitou também. Perguntou também para avô, os meninos então aceitaram numa boa. E aí foi aí que começamos oficialmente a namorar. 2016, dia 12 de julho. Começamos a namorar dia 12 de julho. E pronto, daí em diante foi a nossa história. E depois de nós começamos a namorar, uma semana depois eu tinha que voltar para Namíbia. E eu ainda ficava tipo um mês. E sim, um mês. E aí começou o nosso ciclo de namoro à distância. Isso é para outra... Segunda parte. Para a segunda parte. O namoro à distância. A fase do namoro. Prontos. Então, até aqui, Ebenezer, o Senhor nos ajudou. Foi sempre o Senhor conosco. E foi uma bênção. Foi uma bênção. O Senhor sempre esteve conosco e damos graças a Deus. Então, é longo. A nossa história é longa. É um testemunho incrível para nós. Não foi sempre um mar de rosas. E é na fase do namoro onde começou também a surgir os espinhos. Mas o Senhor sempre esteve conosco. Então, o próximo vídeo é o namoro até chegarmos aqui. Casaste, irmão? Falou! Falou nada, mãe. Falou nada. Deixa dessa vida.